Thoth caminhava pelo solo devastado do que costumava ser sua amada Atlântida. O fogo ainda estava vivo e ardia na superfície seca da areia. A forte explosão que destruiu várias ilhas da Atlântida chegou conforme o mestre Thoth previra em sua visão. Primeiro, uma tempestade geomagnética atingiu a Terra. A tecnologia que havia na Terra foi temporariamente desativada. A comunicação intergaláctica foi totalmente interrompida. Apenas alguns dias mais tarde, meteoritos atingiram a Terra. Antes de as poderosas erupções solares atingirem a Terra, elas causaram uma avaria na inteligência artificial localizada na Lua. A inteligência artificial servia como escudo protetor à volta da Terra. Inteligência artificial com tecnologia altamente avançada foram utilizadas durante milhares de anos para alterar o curso de quaisquer partículas invasoras que entrassem nas proximidades da Lua terrestre. A inteligência artificial era autossuficiente e também se reparava sozinha. Quando os meteoritos atingiram a atmosfera da Terra, o pânico e o choque foram grandes para muitos. Os filhos de Belial esforçavam-se para restabelecer rapidamente toda a tecnologia que fora perdida, causando ainda mais destruição com fortes explosões. O mestre Thoth ainda se lembrava do dia em que recebera a primeira orientação interior que o levou a explorar a região do Egito. Ele começou a preparar a fuga da Atlântida 6.000 anos antes da destruição final. Inicialmente, ele achava que suas visões não estavam corretas. Como alguém ou alguma coisa poderia destruir a Atlântida. Em sua visão, viu o sol brilhando com uma intensidade superior a tudo que vira. Então surgiram as erupções solares que colidiram com o campo atmosférico da Terra. Parecia que uma luz saltara da superfície da Terra. E tudo parecia acontecer em câmera lenta, embora, na verdade, tenha sido em questão de segundos. A chama em si não danificou nenhum organismo vivo, embora tenha, naquele momento, desligado toda a tecnologia que havia na Atlântida. Ela fez o céu explodir em uma variedade de cores brilhantes antes que um silêncio assustador envolvesse a Atlântida e arredores. Após um período de silêncio, aconteceu uma explosão poderosa. Ela recebeu orientação interior dizendo que todos deveriam se refugiar nas cidades do interior da Terra quando esse dia chegasse, e tinham de permanecer ali até a tempestade passar. Os filhos da lei do Uno começaram a se preparar para esse dia. Os filhos de Belial apenas riram. O mestre Thoth tentou contar a todos a visão que tivera, em que todas as máquinas teriam algum dia uma avaria, mas apenas alguns acreditaram em uma possível falha da sofisticada tecnologia de inteligência artificial. Ao longo de sua vida, o mestre Thoth testemunhou o uso excessivo de tecnologia, semelhante ao que aconteceu com os Lirianos antes de seu planeta ser destruído há 100.000 anos. Ele testemunhou a vida extraterrestre na Terra, o abandono das leis universais e o esquecimento de Deus. Aqueles que se deixaram enfeitiçar pelas energias animais inferiores foram possuídos pelo ego. Ele sabia que podíamos controlar muitas coisas, apesar de a natureza e o universo terem suas próprias mentes. Se você está em harmonia com o universo e com a natureza, caminha com Deus. Se seguir o ego, você deve lidar com as consequências. Ele balançou a cabeça. Se você não pode mudar a essência do seu ser, o ciclo o seguirá. De repente, a Terra se sentiu muito pequena e congestionada pela ganância e por extraterrestres possuídos pelo ego que sofriam com os efeitos secundários do DNA animal. Naquele momento, eles lutavam por território, poder e pela Terra. O coração de Thoth ficou aflito com a perda da civilização, qual ele e outros ensinaram a linguagem do amor. Ele abraçou a tábua da esmeralda que levava debaixo do braço e indicou ao seu grupo de amigos e estudantes devotos que iniciassem a viagem em direção ao Egito. Os verdadeiros atlantianos, como o mestre Thoth carinhosamente o chamava, os filhos da lei do Uno, eram aqueles que seguiam o protocolo do Conselho da Luz. O objetivo do Conselho da Luz era manter a civilização da Atlântida como um projeto secreto na Terra, e eles não interferiam com os outros organismos em evolução e, portanto, tiveram de se transferir para o Egito.
Ele se lembrou dos esplêndidos jardins da Atlântida, onde passara horas meditando para se conectar com Deus e receber a orientação sobre como ensinar, criar em conjunto e como seguir adiante. Seu coração físico estava ligado com o coração de sua alma gêmea. Suas formas físicas caminhavam lado a lado. Suas emoções estavam repletas de tristeza, embora ele fizesse seu melhor para introduzir o amor incondicional na situação. Foi o amor incondicional que lhe deu força para avançar. Isso significou um novo caminho que iria, sem dúvida, testar a espiritualidade de todos. O início do caminho da escuridão. Após a criação bem-sucedida do corpo humano extraterrestre, os filhos de Belial propuseram a criação dos escravos humanos para cuidar do trabalho físico pesado que todos faziam. A proposta foi rejeitada pelo Conselho da Luz, que monitorava o projeto na Terra. Já que a Terra era livre para ser explorada, vários grupos estelares começaram a migrar a partes diferentes do planeta relativamente vazio, embora estivessem em uma boa distância da Atlântida. Os filhos de Belial ficaram decepcionados com a rejeição de seu projeto. Eles conspiraram para trabalhar lenta e secretamente seu próprio projeto. Após a queda da Atlântida, havia 7 comunidades principais pelo mundo que eram lideradas por extraterrestres: Mesopotâmia, Sibéria, Egito, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Índias e os Himalaias. Os filhos de Belial preferiram a região da Mesopotâmia. Os filhos da lei do Uno, os Atlantes, ou a tribo do mestre Thoth, reivindicaram o Egito como sua primeira casa depois da vida na Atlântida. A região se viria como uma estação intermediária, uma casa segura para muitos. Caso ficasse ali por apenas alguns dias, vários anos ou várias vidas, ela seria um lar, uma base segura para a comunidade da luz. Quando despertamos a energia de sua semente estelar, muitos que trilharam o caminho da luz se lembrarão de fragmentos da antiga vida no Egito. Você pode sentir uma ligação profunda com os antigos ensinamentos egípcios e buscar informação sobre escolas do mistério. Caso sinta algum tipo de emoção relacionada a este assunto, provavelmente você pertence à linhagem da tribo do mestre Thoth. Aceite esse sentimento e ajude o seu ego humano a se sentir seguro. Mais tarde, mestres que ascenderam e muitos estudantes que por fim se tornaram verdadeiros professores moviam-se com frequência entre o Egito, América do Sul e os Himalaias, já que esses lugares estavam interligados por passagens interiores. Eles ajudavam secretamente aqueles que viviam no caminho da luz. Na Mesopotâmia, o movimento entre essas comunidades levou ao desenvolvimento das memórias das almas, que envolviam seres de vários lugares durante o mesmo período. Voltando aqui das escolas de mistério, durante o tempo que os filhos da lei do Uno se estabeleceram no Egito, os Anunnaki já tinham criado um grande número de humanos que correspondiam aos seus projetos e experimentos secretos. O experimento dos Anunnaki, que surgiu durante a Atlântida e não depois, perde o controle quando eles fracassaram em manter o projeto contido em segredo. Todos os humanos tinham memórias limitadas de quem eles eram, pois sua psique fora seriamente danificada durante os experimentos genéticos. Portanto, quando a tribo do mestre Thoth se mudou para o Egito, após a destruição da Atlântida, os humanos já viviam entre os extraterrestres. Havia 2 assuntos importantes que foram classificados como urgentes. O primeiro girava em torno da perda temporária de nosso transporte e comunicação intergalácticos. O segundo tema era o que fazer com todos esses escravos humanos. O primeiro problema começou muito antes da destruição da Atlântida. As guerras extraterrestres, em virtude da sede pelo poder, o planeta Maldek foi destruído por armas nucleares. Sua destruição enviou fortes ondas de choque pelo universo. Marte foi o mais afetado e sofreu muita destruição. Na época, muitos experimentos perigosos aconteciam em Marte, já que Marte era o lugar perfeito para esconder experimentos do Conselho da Luz. Marte serviu como um centro de transporte intergaláctico para outros planetas distantes. A onda de choque enviada por Maldek perturbou o campo eletromagnético de Marte e sua atmosfera. A inteligência artificial sofreu avarias e muitas armas que eram armazenadas em Marte explodiram espontaneamente, causando a destruição da atmosfera e de Marte. Muitos morreram instantaneamente e em pouco tempo Marte se tornou inabitável. O principal centro de transporte intergaláctico fora destruído.
A vida mudou para todos nós e ficamos temporariamente presos na Terra. Felizmente, nossa comunicação intergaláctica ficou intacta. Avisamos nossas famílias que estávamos bem na Terra. Pedimos a eles que construíssem um novo centro de transporte intergaláctico, porém sabíamos que isso seria um desafio, já que 2 planetas foram destruídos. Um deles foi totalmente destruído, o outro foi coberto por radiação e estava inabitável. Sabíamos que levaria em tempo considerável até que a ajuda chegasse. Não tínhamos habilidade de teletransportar, por exemplo, da Terra para as Pleiades, com o poder de nossa própria vontade.